Bom, 6 horas da tarde, a pessoa ainda está se organizando um pouquinho aqui, né? Mas também para não prejudicar os pontuais e quem se organizou, acho que a gente já pode começar também e começo agradecendo a presença mais uma vez aqui do Rogério Freitas, da XP Advisory, e do Renato Folino, que já negociou 2 vinhos caros comigo, por não só em cima da hora conseguir dar um super apoio aqui para a gente, mas em casa com Covid realmente vale o dobro. Então, super obrigado, Folino, pela atenção. Eu acho que um pouco do nosso objetivo aqui é a gente falar de um tema que é um pouco mais sofisticado, né? Um tema que a gente não vê muito no detalhe ou na profundidade que a gente deveria, até pelas características que realmente são muito específicas para cada cliente, né? Para cada família, para cada demanda tem que ser tomado um cuidado de lupa, e pouca gente faz isso. Eu acho que é um trabalho que a gente aqui na Critéria preza muito, e obviamente a gente conta muito não só com a equipe de Wealth Planning, com o Renato Folino da XP, né, que dá um apoio aqui de planejamento patrimonial, como da equipe da XPA, do Rogério Freitas, que fala mais de alocação mesmo, que gere os recursos no dia a dia. E o objetivo é a gente aproximar esse mundo de vocês, né? Trazer um pouco do que a gente olha no dia a dia e apresentar a nossa filosofia, né? O que a gente tanto preza como conceito, muito mais do que a gente falar aqui se o dólar está caro ou está barato, né? A gente entrar em coisas que são debates mais frequentes no mercado de hoje. Então, vou até passar a bola um pouco para o Rogério e para o Renato se apresentarem um pouquinho, e a gente entra um pouco nesse tópico que eu sugiro a gente transformar isso em um debate, né? Aqui eu separei como 2 tipos de clientes, então, tanto os clientes que não conhecem, têm um potencial e gostariam de entender mais sobre o assunto, e clientes que têm fundo exclusivo e falam, pô, será que eu estou na melhor estrutura? Será que eu estou com uma gestão mais eficiente que eu poderia estar? É essa provocação que a gente está trazendo para a mesa. Então, agradeço mais uma vez, Rogério e Renato. Que vocês podem escolher aí quem começa falando um pouquinho, se apresentando, que eu acho legal o pessoal entender um pouquinho da atuação de vocês especificamente, tá? Vai lá, Legal, Folino. Rafa. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Tenho certeza que a Critéria é um dos nossos principais parceiros aqui na XP, e espero poder trazer informações e contribuições aqui para que as famílias e as pessoas possam tomar essas decisões que precisam ser tomadas em relação à parte de gestão patrimonial. E, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais importantes é a definição das estruturas, né, do que fazer, antes até de falar a certeza, mas é muito importante a gente saber qual é o caminho correto, né, qual é o caminho mais eficiente para a gente poder ter uma estrutura ótima aí do ponto de vista tributário, do ponto de vista sucessório, do ponto de vista de proteção patrimonial, pensando nesses investimentos no longo prazo. E sem dúvida nenhuma que fundo exclusivo faz parte desse dia a dia, faz parte desse desenho, dessas conversas que a gente tem o tempo todo com os clientes aqui, para tentar buscar essas estruturas mais eficientes. Então, a ideia aqui é conversar um pouquinho sobre isso, trazer quais são as vantagens, quais são os pontos de atenção que a gente precisa ter, as possibilidades de mudança na legislação que possam vir aí pela frente em relação a esse assunto, para que vocês possam ter as informações necessárias para tomar essas decisões. Então, super feliz de estar aqui com vocês, da gente poder bater esse papo aqui hoje, e espero que seja bastante produtivo. Pegando um pouco desse gancho da questão do veículo mais eficiente, a partir do momento que é escolhido, né, o veículo mais eficiente, aí a bola está com a gestão de escolher a carteira mais eficiente e a estrutura de alocação mais eficiente. E aí a gente, nessa mesma palavra, né, a gente usa alguns modelos de portfólio eficiente, de carteira eficiente, de médio e longo prazo. O que eu costumo dizer
é que você só precisa ficar rico uma vez, né? Então, a partir do momento que você fica rico, você só precisa se manter rico. E a estratégia de se tornar rico é diferente da estratégia de se permanecer rico. Então, para permanecer rico, que é um pouco o nosso trabalho, seria muito fácil para a equipe de gestão dizer simplesmente que o nosso objetivo aqui é preservação de capital. Preservação de capital é um ponto principal, mas, obviamente, a gente também busca retorno. E para buscar retorno, para manter a preservação de capital, eu costumo dizer que a gente gosta de aumentar a probabilidade de ganhar. Aumentar a probabilidade de ganhar significa diminuir, ao mesmo tempo, a probabilidade de perder. Então, aumentando a probabilidade de ganhar, como que a gente faz isso? A gente simplesmente usa a probabilidade a nosso favor. Quando a gente usa a probabilidade a nosso favor e aumentando a probabilidade de ganhar, a gente elimina alguns cenários de cauda. Quando eu elimino alguns cenários de cauda para perder, acaba que eu abro mão de cenários de cauda para ganhar. Então, sim, mas não tem problema. Se eu tenho a esperança de ganhar a meu favor no longo prazo eu vou ganhar. Não significa que em alguns momentos eu não venha perder, mas se eu perder, eu não vou perder muito. E no longo prazo, eu vou acabar usando a probabilidade a meu favor, o vento é a meu favor, então o tempo vai contar para a gente ganhar mais. No limite, o que eu digo é o seguinte, a gente constrói portfólios, dado que a gente não consegue prever o futuro, e ninguém consegue prever o futuro mesmo, tá? Então, assim, mas pelo menos a nossa concorrência também não consegue prever o futuro. Então, só o simples fato da gente ter humildade de saber que a gente não prevê o futuro, torna a gente mais precavido em tomar risco. Então, a gente evita os grandes erros, evita cenários de crise. Dado que a gente não consegue prever o futuro, a gente nunca tem um cenário que a gente vai all-in nesse cenário. O problema é que, em alguns momentos, quando você vai all-in num cenário, você, eventualmente, em algum momento, você vai errar e vai acabar perdendo tudo. E a gente não pode fazer nunca isso. A gente não pode cometer esse erro de ir all-in num cenário só. Então, a gente constrói cenários possíveis, com probabilidades possíveis, e dentro desses cenários possíveis, com as probabilidades, a gente constrói portfólios que a gente tem que ganhar no máximo de cenários. Não significa que a gente vai ganhar em todos os cenários, mas a gente ganha razoavelmente bem no maior número de cenários. Nos cenários que a gente perde, o que a gente faz? Constrói hedge. Então, a gente constrói proteção para os cenários que a gente não ganha, e nos cenários que a gente ganha bem. Então, nosso objetivo não é dar uma grande pancada para cima, nem tomar uma grande pancada para baixo. O nosso objetivo é sempre estar entre os primeiros de forma consistente todo ano. É uma questão de maratona, questão de longo prazo, e com a probabilidade a nosso favor, a gente é meio como cassino. Então, a questão do cassino, o dono do cassino, ele simplesmente tem 55% de chance de ganhar, 45% de chance de perder. Então, para o cassino, pouco importa se algum jogador ele chegou lá na roleta e ganhou 3 milhões de dólares. Para ele não tem problema que um cara ganhou 3 milhões de dólares. Porque, de outro lado, espalhado pelo cassino, vão ter várias pessoas perdendo um pouquinho, e ele vai mais do que ganhar a perda desses 3 milhões de dólares que esse cara ganhou. Então, para o cassino, dado que ele vai ficar muito tempo ali, o objetivo do cassino é sempre ter gente entrando, o máximo de gente entrando, porque a probabilidade dele sempre vai ganhar. Então, a questão dele é ficar gerar o máximo de volume de jogos possíveis, dado que ele tem 55% de chance de ganhar e 45% de chance de perder. Quanto mais tempo ele ficar aberto, por isso os cassinos ficam abertos 24 horas por dia, sábado, domingo e dia de semana, então assim, e ele vai ficar aberto sempre. Então, quanto maior número de pessoas entrando, melhor para ele, porque ele vai perder muito, mas ele vai ganhar muito mais. Então, a ideia aqui nossa é construir portfólios que no longo prazo a esperança é sempre favorável para a gente. Então, no longo prazo, a gente sempre vai ter boa rentabilidade. Explicando assim, né, parece super óbvio, né? Parece algo super trivial e que, na verdade, eu acho que trazendo uma gestão profissional para a mesa, eu acho que a gente pode entrar até um pouco nisso, né? Além de novas ideias, além de mais ferramentas para a gente poder mensurar essa questão de risco mesmo, né, de probabilidade, eu acho que traz disciplina.
né? Eu acho que entra um fator psicológico quando a gente fala de mercado financeiro, que, assim, você pode, em 100 vezes, em 99 vezes, você ser ali fiel à sua filosofia de investimento, mas aquela uma vez que você não for fiel e não ter a disciplina, você entregou toda a rentabilidade que você construiu ao longo do tempo. Que eu acho que quando a gente fala aqui, acho que é um pouco disso que você quis falar, né, Rogério, quando a gente está falando de grandes fortunas, de um patrimônio relevante, né, a gente não pode se dar o luxo de tirar a disciplina da jogada, e eu acho que a gente consegue agregar nesse quesito, né? E além, aqui a gente está falando muito de rentabilidade, né? Eu acho que não adianta nada também a gente buscar 1, 2, 3, 4, 5% a mais todos os anos, se a gente não está em uma estrutura eficiente para nossa situação familiar, de sucessão, tributariamente mesmo, né? E até de custo, né? Eu acho que aqui entra muito o papel do Folino, que é, olha, Rogério, eu estou aqui com uma família, uma situação, um cliente, e eu tenho absoluta certeza de que ele está completamente protegido de um lado, com a sucessão organizada e na melhor estrutura. Agora vamos ganhar dinheiro, porque ineficiência tributária não vai ter. Que aí eu passo essa bola para você, Folino. Assim, quais são um pouco das opções que a gente tem, né? E até quando a gente olha tudo isso que o Rogério falou, um pouco de alocação, né? A gente conseguiria, eventualmente, na física, estar fazendo exatamente isso, né? Quais são, a gente pode falar aqui, já começar nas vantagens e desvantagens de um fundo exclusivo, e talvez só uma pincelada na estrutura em si, para a gente poder startar essa conversa. Tá? E até na estrutura, talvez responder a pergunta lá, qual que é o mínimo dessa estrutura? Já entra a questão de custo, né? Então, seria legal a gente introduzir dessa parte. Legal, vamos falar assim, Rafael. Eu acho que você falou uma coisa aqui muito importante, que é quando a gente consegue alinhar a capacidade de gestão dessa equipe comandada pelo Rogério, trazendo para a mesa essa inteligência e essa busca de retorno incessantemente, né? Claro que com todas essas coisas que o Rogério muito bem colocou aqui, mas essa é a cabeça de você poder buscar os melhores retornos, os melhores investimentos, os melhores menor risco possível. Então, buscar tudo isso alinhado com toda uma estrutura eficiente do ponto de vista tributário e do ponto de vista sucessório de proteção, você chega em um desenho quase que imbatível, né? Então, acho que essa é a ideia. Então, quando a gente fala de fundo exclusivo, por exemplo, essa primeira etapa, que é muito mais o meu lado, é tentar buscar essa alternativa e essa estrutura, é isso que a gente olha, né? Como é que eu faço para poder ter uma estrutura eficiente, olhando tributação, olhando sucessão, olhando proteção, para parcela líquida do meu patrimônio, né? Como é que eu vou investir isso da melhor maneira possível? E o fundo exclusivo hoje é um instrumento muito poderoso para esse tipo de coisa, pensando nesse lado. Porque ele tem várias vantagens relacionadas a isso que eu estou falando aqui, que fazem todo sentido. A gente está falando aqui de uma estrutura bastante eficiente do ponto de vista tributário. E aí eu falo do fundo exclusivo, mas, de uma maneira geral, os fundos de investimento têm algumas características próprias, e ele pode melhorar um pouco mais, dependendo do tipo de fundo que você coloque, mas, de uma maneira geral, o fundo ele é um grande guarda-chuva de investimento, né? Então, ele concentra todo tipo de investimento do mercado financeiro que você pode querer ter. Ele permite que você tenha dentro desse guarda-chuva qualquer tipo de ativo desse mercado, seja renda variável, seja renda fixa, seja fundos, títulos públicos, privados, qualquer classe de ativo que o mercado financeiro te ofereça, você consegue colocar dentro dessa estrutura. Você consegue mudar de estratégia de investimento dentro do seu fundo sem a necessidade de pagamento de imposto, o que é muito bom. O que eu quero dizer com isso, por exemplo, a definição do mandato que você passou ali para o time do Rogério para poder fazer a gestão, você, num primeiro momento, definiu que você gostaria de ter aí, sei lá, 20% em renda variável, né? E discutindo com o Rogério ao longo do tempo, o Rogério fala, pô, o mercado, eu estou achando que esse mercado está muito bom, vai melhorar ainda mais, vamos aumentar de 20% para 30%, e aí você consegue fazer esse ajuste dentro do mandato,
resgatando ou tirando o dinheiro de renda variável, de renda fixa, jogando para renda variável, sem a necessidade de tributar qualquer ganho que você tenha tido ali nesse movimento. Isso é muito bom. Né? Você não tributa naquele momento. Outra coisa interessante, você compensa lucros e prejuízos de diversos mercados, né, dentro do fundo. Ou seja, aquilo que você eventualmente venha a perder, como o Rogério falou, isso pode acontecer algumas vezes, a gente sempre espera que isso aconteça menos do que os momentos de ganho, essa é a ideia. Então, eventualmente você pode perder ali um pouquinho em renda variável. Se você tivesse uma carteira de renda variável, você só poderia compensar esse prejuízo com outra renda variável, com o ganho que você tivesse em renda variável. Se você perdesse dinheiro em renda fixa, se você tivesse uma carteira na pessoa física, você não compensa com nada, normalmente você joga fora. Se todos esses investimentos estiverem dentro do teu fundo exclusivo, você compensa lucros e perdas de diversos mercados diferentes e classes de ativos. Ou seja, quando você tiver que pagar imposto, você só vai pagar imposto sobre esse ganho líquido, o que é muito bom. E quando é que se paga imposto? E aí que eu falei que você tem esse adicional em relação à questão fiscal, é quando você faz um fundo exclusivo, na modalidade fundo exclusivo fechado, né, de condomínio fechado, você não tem aquele come-cota semestral, né, todo maio e novembro. Você só vai pagar imposto no momento que você fizer algum tipo de amortização, né, de resgate, que no caso o nome técnico é amortização, mas é como se fosse um resgate. Então, assim, enquanto você não fizer, se o seu dinheiro ficar investido 5, 10, 15, 20 anos, e você nunca tirou dinheiro daquele fundo, você nunca resgatou cotas, você nunca pagou um centavo de imposto, o que é muito bom. Esse diferimento fiscal te traz ganhos adicionais de rentabilidade. Obviamente que ninguém faz fundo fechado para ganhar dinheiro no fiscal, mas claro que isso ajuda muitas vezes a incrementar essa rentabilidade. Esse ganho tem que ser colocado um pouco para dentro dessa conta também, é muito importante, principalmente quando você está de uma taxa de juros na casa de 2%. Então faz diferença. Então a gente precisa entender tudo isso. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é um fator muito de por que usar um fundo exclusivo. Do ponto de vista de sucessão, esse mesmo fundo exclusivo fechado, a legislação permite que você também já pense na antecipação do processo de sucessão dentro da família, porque é permitido que você doe cotas para a próxima geração desses fundos. Se fizer sentido dentro da estrutura familiar, você antecipar esse processo, já trazendo a próxima geração para a estrutura patrimonial do fundo, você já pode fazer isso doando as cotas com as cláusulas todas que a gente conhece, de penhorabilidade, comunicabilidade, reversão, usufruto, o que você imaginar, mas você tem algumas vantagens, porque muitas vezes você garante uma alíquota de TCMD menor, a gente tem expectativa de que isso possa aumentar no futuro, doar antes, então é mais barato, e você evita o processo de inventário lá na frente, que no Brasil normalmente é um processo bastante doloroso, custoso, né, e moroso. Então, assim, tem várias vantagens para você usar esse tipo de estrutura do fundo fechado. Em relação ao valor mínimo, que é uma pergunta que você fez aqui também, Rafael, é importante colocar que a gente sempre teve um número mágico na cabeça, que é aquela história dos 10 milhões de reais, né, para poder fazer um fundo exclusivo. Agora, o que a gente tem percebido é que esse número, a gente precisa começar a dar uma atualizada nele, porque na prática, a gente falava em 10 milhões de reais quando você tinha uma Selic aí de 10, 15, 20% ao ano. Quando você tem um mundo hoje, ou um Brasil hoje, com uma taxa de juros muito próxima de 2%, provavelmente, dependendo do perfil de investimento que você vai ter no fundo, 10 milhões não paga a conta. Você tem um custo fixo que você precisa pagar, né? Que normalmente qualquer fundo tem um custo fixo, mas quando você compra a cota de um fundo de prateleira, você dilui centenas de milhares de cotistas. Quando você faz um fundo exclusivo, quem paga essa conta é você. Então, esse custo acaba fazendo diferença nessa situação. Então, talvez hoje, para um fundo aí mais perto do moderado, nós estamos falando aí alguma coisa entre 15 e 20 milhões para poder fazer um fundo exclusivo que faça sentido você pagar todos esses custos fixos que envolvem aí taxas de CETIP, Selic, CVM, auditoria, custos jurídicos, esse tipo de coisa, além de pagar a taxa de administração do fundo e ainda ganhar dinheiro, porque essa é a ideia, né? Você não vai fazer um fundo para ganhar menos dinheiro que você ganha hoje. Então, de uma maneira geral, é isso. Eu acho que o fundo exclusivo, a gente tem visto isso com muito carinho e as principais famílias que a gente atende aqui no Private XP usam essa estrutura pensando sempre no investimento de longo prazo. Seja porque você tem esse benefício do diferimento fiscal ou porque você já consegue pensar também no seu planejamento sucessório. Esses 10, 15 ou 20 milhões, ele representa... isso indifere um pouco, né? Porque o importante é o custo fixo, porque ele é um fundo, de fato, um fundo, né? Assim, um fundo fechado, você é um único cotista está pagando, como o Folino falou, você paga tudo sozinho.
é o que a gente recomenda, para falar assim, olha, não está fazendo sentido para você. Mas até devolvo com uma pergunta, Folino. Se o cliente fala, cara, é caro hoje, mas pela estrutura sucessória e tributária de efeito composto no longo prazo, dá para essa conta fechar ao longo do tempo, né? Na medida que até o dinheiro vai rendendo, vai acumulando, né? Então, se hoje é caro, é capaz de, em um futuro próximo, isso se ajustar, tendo em vista que ele já tem vários benefícios aí, né? Como comentei, por exemplo, do sucessório? Sem dúvida que sim, mas eu acho que essa relação, ela também tem que levar em consideração, Rafael, o perfil do fundo, tá? Porque vou imaginar que você faça um fundo, até porque não sei se faz muito sentido, o Rogério, sem querer, o Rogério vai poder dizer isso, mas vou imaginar que você, só para ter um exemplo, porque não acho que faça sentido, mas vou imaginar que você faça um fundo com característica 100% conservador, hoje, um fundo exclusivo, para ter renda fixa, basicamente, e ganhar 100% do CDI. Imaginar hoje que o CDI é 2% ao ano, nós estamos falando aí de um fundo de 10 milhões, nós temos uma rentabilidade aí bruta de R$200 mil por ano, mais ou menos isso. Vou imaginar que esse fundo venha a custar 20 ou 30 mil reais por ano de custo. Eu estou falando aí de pelo menos 10, 15% da minha rentabilidade eu vou ter que entregar de custo fixo, sem falar em taxa de administração. Ou seja, para que esse fundo possa me dar algum tipo de retorno, ele vai ter que render muito mais do que 100% do CDI. E talvez um perfil conservador não consiga render muito mais do que 100% do CDI, entendeu, Rafael? Então, é nesse sentido. Mas, obviamente, que no longo prazo, você vai conseguir buscar alguma rentabilidade adicional em função desse diferimento fiscal, você tem razão. Mas eu acho que tudo isso tem que ser colocado na balança para saber se faz sentido. O que eu gosto de falar é o seguinte, não preciso começar com 10, 15, 20 milhões. Se eu imaginar que eu posso chegar a 15, 20 milhões no espaço de um ano e meio, eventualmente eu posso começar menor, vai sangrar um pouquinho no começo, mas depois você vai ter alegria. O que eu acho é que se você tem um único dinheiro, e esse dinheiro é o dinheiro pequeno, modo de dizer, obviamente, né, gente? Não me entendam mal. O dinheiro é sempre dinheiro importante, mas um dinheiro que possa não ter muita perspectiva de crescimento ao longo do tempo, crescimento do ponto de vista de liquidez e não só de rentabilidade, eu acho que você vai sofrer bastante. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de definir o que eu vou fazer, se faz sentido ter o fundo exclusivo, se não faz, porque muitas vezes, Rafael, a gente está aqui falando de fundo exclusivo, e eu já disse que eu gosto muito e acho que faz muito sentido ter. Mas muitas vezes pode ser que não seja esse o caminho também, a gente precisa entender. Eu gosto muito de dizer que a ideia aqui é sempre buscar essa estrutura que faça sentido e que seja mais interessante, entendeu? Invariável faz sentido, mas pode ser que alguma situação específica não faça, entendeu? Até pegando um gancho, eu vejo como uma desvantagem, e talvez o Rogério possa rebater ou contribuir com o raciocínio, que tem muitos clientes que podem ter 20, 30, 50 milhões, mas ele gosta de ter uma certa autonomia no poder de decisão, né? Olha, eu tenho 50 milhões em ação e amanhã eu quero comprar Oi, quero comprar qualquer coisa. Eu compro quanto eu quiser, da maneira que eu quiser, e eu tenho essa liberdade para fazer com qualquer estratégia com o próprio dinheiro do cliente, né? E, e essa dinâmica muda um pouco quando a gente está utilizando a estrutura de fundo exclusivo e delegando isso para uma gestão realmente profissional. Ô, Rogério, você quer complementar um pouco como essa dinâmica funciona e até eventualmente dar um exemplo aí de alguns casos que você provavelmente já deve ter visto alguns clientes querendo interferir muito? Sim, a pergunta é pertinente, tá, Rafael? O fato é o seguinte, que eu costumo dizer que esse nosso business aqui é um business de pessoas, né? Então, é extremamente importante a gente ter pessoas inteligentes, dedicadas, alinhadas, né? E aí, aqui na XP, eu falo que é o maior alinhamento possível, dado que os executivos principais são sócios, então a gente tem uma estrutura muito grande, mas a gente continua com o nosso DNA de partnership, então a gente é muito alinhado no longo prazo, então o mais importante a gente ter esse alinhamento com o cliente, porque a gente quer manter o cliente aqui, a gente ganha taxa de gestão,
Então, taxa de gestão é um pouco todo ano, então a gente ganha muito dinheiro quanto mais tempo o cliente ficar aqui. Então, se a gente fizer um trabalho muito bom, o cliente permanece, e como a gente vai permanecer aqui, porque a gente é sócio, a gente é dono também da XP, então a gente vai ganhar prestando um bom serviço alinhado com o que a gente está oferecendo, aliado com o mandato. Só que, assim, esse business aqui, como eu falei, é um business de pessoas, mas ter só pessoas inteligentes aqui não é suficiente, porque pessoas inteligentes vão ter uma rentabilidade muito boa durante 6 meses, durante 1 ano, mas depois o outro ano vai mal, depois o outro ano vai mais ou menos, no terceiro ano vai mal de novo, aí o negócio começa a minguar, o cliente vai e tira o dinheiro e o negócio desanda. Não basta ser, o meu ponto é só o seguinte, não basta ter só pessoas inteligentes, tem que ter processo. Então, isso aqui é um business de pessoas, mas, sobretudo, é um business de processo, porque o processo vai fazer com que essas pessoas inteligentes consigam replicar as estratégias ganhadoras no longo prazo. Vai exatamente na linha do que eu falei. Isso aqui é mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros rasos. Então, a gente tem que manter consistência, repetindo sempre os processos, botando as pessoas, replicando tudo que deu sucesso, deu certo no passado, para a gente conseguir replicar. Então, a questão de pessoas e processos é exatamente o que a gente tem que manter. Quando um cliente vem e tenta mudar um pouco desse processo, aí o negócio desanda. Então, é muito importante, por isso que é muito importante a gente aqui até fazer um trabalho didático, explicar quais são esses processos, para o cliente comprar e abraçar esse processo. Não significa que a gente vai tomar decisões tipo uma caixa preta, que ele não vai entender e não vai participar. Ele pode participar sim, com muita transparência, entendendo o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, tudo tem um racional, isso aqui não tem uma coisa, eu acho que... Eu falo que a gente não acha nada, a gente tem que estudar, ir a fundo nos dados e mostrar que a gente acredita em alguma coisa por causa disso, disso, disso. Então, a questão do processo é muito do que a gente tenta manter. O cliente pode tentar participar desse processo, mantendo a linha, só que dentro desse processo a gente também tem alguma flexibilidade, Rafael. Então, o que eu digo assim, eu tenho fazendo um paralelo aqui meio maluco, eu tenho um processo de uma cozinha, que tem um monte de cozinheiro ali fazendo um processo que os caras estudaram na França, cordon bleu e etc. E o cliente chega lá, ele quer mudar o prato, quer botar um prato, quer mudar o peixe, quer botar frango, quer mudar o arroz, quer mudar o açafrão, e aí desanda todo o processo. A cozinha não entra ali no processo padrão, o prato não vai ficar bom. Isso é fato. O prato que foi estudado para ter a proteína, o carboidrato, a salada, o legume, tudo mensurado, com o cliente mudar tudo, o negócio não vai ficar legal. Então, o que a gente tenta manter, o que a gente tenta fazer é o seguinte, faz sentido essa estratégia, junto com essa estratégia, porque a correlação dos ativos é diferente, vamos botar um hedge, porque pode acontecer alguma coisa e a gente tem esse hedge, a gente coloca um ativo diferente, porque no longo prazo, a descorrelação deles vai compensar, dado que o risco-retorno no curto prazo é positivo e no longo prazo eles vão render bem, mesmo que no curto prazo eles tenham uma correlação negativa, um perde, outro ganha, e no longo prazo tudo vai funcionar bem. A gente tem flexibilidade. Então, dentro de uma subestratégia, o cliente pode até participar. Em vez de repente arroz branco, eu quero um arroz integral. Não tem problema, eu tenho uma flexibilidade. Então, é nessa flexibilidade que eu consigo fazer o cliente também participar. Mas ele não dá para mudar o prato inteiro, entendeu? Porque senão desanda o processo, e aí eu acho que quem vai perder vai ser ele no longo prazo. E até uma combinação disso, né, assim, em termos de estrutura, pode fazer sentido, né? O cliente, eu vou ter um fundo exclusivo, mas eu quero tradear ação, eu tenho um book aqui, eu quero manter com o meu assessor na Critéria, que é muito bom de ação, e, a gente vai poder ter autonomia, é um negócio que a gente pode trabalhar junto, e um pouco da nossa função como Critéria é ir ponderando a função de cada uma das estratégias para a demanda, o perfil de cada cliente, né? Aqui a gente passa a ser realmente um intermediador, alguém que está acompanhando os dois processos na ponta, né? É até legal falar dessa proximidade,
que a gente tem com a XP Advisory, né? E, assim, semanalmente a gente tem calls com a XP Advisory para saber exatamente o que foi feito, por que foi feito, o racional disso. Hoje mesmo de manhã, a gente teve fez um Zoom, pô, assim, é super técnico, né? Ele assim, tem toda uma linha de raciocínio por que foi feito aquela proteção naquele veículo, naquele momento, né? Então, é muito legal o cliente ter essa noção também, e que eu acho que realmente, assim, é isso que vai dar segurança para o cliente poder delegar essa gestão e falar, cara, no longo prazo, esses processos que você comentou, Rogério, e essa disciplina vai me gerar uma eficiência de risco-retorno no longo prazo, né? É essa convicção que a gente tem. E eu vou até passar um pouco a bola para o Folino também, porque é uma questão que tem que ter um monitoramento, né, que a gente falou aqui de muitas vantagens que as estruturas de fundos exclusivos têm, mas hoje tem um certo risco para essas estruturas, essa tributação mudar, né? Então, acho que seria legal, Folino, você dar, né, apesar de você já faz alguns vídeos para a gente, você dá esse acompanhamento para a gente, mas acho legal, né, como a gente está falando aqui, e a gente não está vendendo a estrutura, né? A gente é realmente um polo de informação de vocês, né? E a gente está aqui tanto para orientar os lados positivos da estrutura e os lados negativos, e até os possíveis negativos da estrutura, né? E aí depois a gente vai tomar uma decisão em conjunto para ver o que é melhor para vocês, né? Então, acho legal falar quais são as ameaças em termos dessa eficiência tributária hoje, Folino. Legal, Rafael. Eu acho que, assim, até um pouquinho antes de entrar nessa questão de mudança tributária, como você mesmo colocou, é bom a gente também levantar os pontos de atenção, né? Eu acho que tudo que a gente falou aqui, tudo que eu falei basicamente da estrutura do fundo exclusivo, foi muito a parte boa e a parte interessante. Agora, a gente precisa entender também que muitas vezes você não tem almoço grátis. A legislação brasileira, ela permite que você tenha todo esse benefício fiscal, mas ela pede em troca uma outra coisa, que é a falta de liquidez, né? O fundo exclusivo fechado, ele é uma estrutura muito mais amarrada do ponto de vista de liquidez. O que eu estou querendo dizer? Que não é um fundo que você tenha liquidez a hora que você quiser. Você não pode sacar dinheiro todo dia, por exemplo. Então, você só tem uma janela de liquidez a cada 12 meses. Por isso que eu gosto de reforçar de que o investimento, quando você usa a estrutura do fundo exclusivo fechado, você está pensando sempre no investimento de longuíssimo prazo. Não é para colocar nessa estrutura o dinheiro que você precisa para pagar as contas, não faz o menor sentido. Até porque, não só você tem um lado negativo, mas você limita o fator positivo, que é o efeito composto disso no longo prazo, né? Isso, exatamente, porque senão não faz sentido, né? Se eu vou poder sacar dinheiro toda hora, por que eu vou pagar imposto só quando eu resgatar? Então, deixa aberto o fundo e você vai pagar do mesmo jeito. Eu acho que o propósito é esse, o propósito é o investimento de longo prazo, né? Então, é importante colocar isso. Então, em relação a essa questão da mudança da legislação, é uma coisa que a gente já tem visto, sei lá, pelo menos 2 vezes, com muita intensidade aí nos últimos 3 anos, a tentativa de se mudar esse regime de tributação dos fundos exclusivos fechados. Como eu coloquei aqui, o fundo exclusivo fechado ele só tem a tributação no momento do resgate ou da amortização. Ele é diferente de um fundo aberto, onde você tem o come-cota semestral, né, de 6 em 6 meses. Então, na prática, o que tentou se fazer foi justamente criar ou trazer esse regime de tributação do fundo fechado exatamente igual ao do fundo aberto, ou seja, você passar a ter também o come-cota semestral. A gente teve isso numa medida provisória 806 lá no final de 2017, onde era uma medida provisória que tratava exatamente desse assunto, exclusivamente desse assunto. Isso era final do governo Temer, tentando aumentar um pouco a arrecadação, mas na prática isso acabou não acontecendo. O governo já era um governo mais fraco politicamente ali no final do governo, não teve muita força para brigar por isso, e essa medida provisória acabou caducando no começo de 18 e perdeu a validade, portanto a regra permaneceu do mesmo jeito que existe até hoje. No final de 19, teve uma outra tentativa de mexer nessa regra, que foi a medida provisória 898,
que nesse caso era uma medida provisória que tratava de um outro assunto, na verdade era a medida provisória que tentava instituir para sempre o 13º do Bolsa Família, tá? Porque o governo tinha dado o 13º do Bolsa Família para o ano de 2019, através de uma medida provisória, e quando essa medida provisória foi analisada ali pelos senadores, eles tentaram instituir isso de uma maneira permanente. O Randolfo Rodrigues era o relator dessa medida provisória, que colocou ali no relatório dele de que o dinheiro viria justamente da tributação dos fundos fechados, tá? O dinheiro para pagar esse benefício. Essa medida provisória chegou a avançar um pouco mais. O relatório do Randolfo foi aprovado na Comissão de Assuntos, acho que era a Comissão de Assuntos Econômicos. E aí ela estava pronta, o texto estava pronto para plenário, para votação, quando veio a pandemia. E aí tudo mudou. Ela perdeu a validade no dia 24 de março, se não me engano, e continua tudo igual. Então, assim, a gente sempre tem a expectativa de que isso possa vir a mudar nessa busca por aumentar a arrecadação, ou por, de repente, tentar achar dinheiro para pagar um pouco dessa conta que foi gerada pela pandemia. Agora, na verdade, o que a gente tem visto hoje na prática é que essa discussão de mudança tributária está muito atrelada à questão da reforma tributária. Então, o Congresso tem mostrado de que não vai ficar discutindo aumento de imposto a esmo, que não seja dentro de uma conversa um pouco mais estruturada, levando em consideração todo esse ambiente de reforma tributária. Acho que já teve mais perto esse tipo de discussão, acho que essa discussão hoje está um pouquinho mais longe. A gente tem aí eleição municipal batendo na porta, nada vai acontecer até lá. Depois disso, a gente vai precisar ver se isso vai ser levado, vai ser trazido de novo à discussão ali no Congresso, até que ponto o governo federal vai priorizar isso de novo, vai falar em reforma administrativa. Então, temos que aguardar, mas sem dúvida nenhuma é um assunto que está na pauta, né, nessa pauta virtual, vamos dizer assim, de discussão, e que pode vir alguma mudança. Mas eu sinceramente não acredito que esse ano venha alguma coisa ainda. Talvez fique aí para o começo do ano que vem. Já tive achei que fosse acontecer mais rápido, mas definitivamente acho que isso não vai acontecer esse ano. Não, perfeito. E de novo, né, eu acho legal que vocês são sempre muito preocupados em passar para a gente, e aí acaba virando nós, somos muito preocupados em manter todo mundo sempre muito atualizado de cada medida que tem evoluído no Congresso. Então, acho que isso é super pertinente. O nosso cuidado que a gente tem em informar vocês de tudo, né? A gente não omite nada, né? Pô, tem muitas vezes que o cara tem fundo exclusivo em algum banco, um caso que aconteceu semana passada, e ele não tinha ideia de que alguma mudança poderia acontecer, né? Alguma mudança tributária, da estrutura dos fundos, ele não tinha noção, porque a pessoa não teve interesse de informar a ele, com medo de que ele fizesse algum movimento, alguma coisa assim. A gente, muito pelo contrário, né? Até a gente preza muito pela informação e a gente acha que isso acaba desencadeando mais credibilidade, mais confiança, mais interação, e no final do dia isso só permite com que a gente possa sugerir o melhor produto para você no melhor timing, exatamente o seu perfil, né? Então, a gente tem muito esse cuidado e muito desse trabalho é feito, inclusive, pelo Folino, que é super ativo aqui nos WhatsApps e em vídeos. Então, legal esse update, Folino, e até para quem tiver mais dúvida, bom, eu até sugiro a gente marcar um bate-papo junto com você para explicar. Claro, com certeza. Uhum. O trabalho aqui é um pouco abrangente, né? Mas a gente faz um trabalho realmente bem detalhista, um diagnóstico da vida de cada cliente. Então, qualquer pessoa que tenha interesse, a gente pode evoluir nesse sentido. E tem uma coisa também, Rafael, só para complementar um pouco o que você está falando, que eu gosto muito de dizer quando a gente discute essa questão das estruturas, que é o seguinte: sem dúvida nenhuma, essa questão tributária é fundamental para você tomar a decisão de fazer ou não fazer uma determinada estrutura. Mas, para mim, ela é só um pedaço dessa tomada de decisão. Não dá para você deixar de tomar as decisões que vão ser tomadas na vida da família ou nesse ambiente de gestão patrimonial, decisões estratégicas, em função de que pode ser que eventualmente venha a mudar um determinado imposto. Entendeu? O Brasil, a gente tem exemplos aí diversos de coisas que estamos esperando acontecer faz 20 anos no Brasil e nunca aconteceu.
Se você ficar esperando as coisas para tomar decisão, você não vai sair do lugar. Então, tem uma decisão muito mais estratégica. Se lá na frente vier alguma mudança, a gente vai trabalhar para tentar minimizar essa mudança e ver o que é possível fazer. Mas faz muito, por exemplo, quando você está pensando em montar uma estrutura de fundos exclusivos, que é uma decisão estratégica, você está falando de recurso de longo prazo, não dá para você ficar esperando muitas vezes, porque eu acho que talvez mude, ou talvez não mude, eu não sei o que vai acontecer. A gente discutiu muito com muita gente que já tem essa estrutura de, então vai mudar a regra, eu vou desfazer meu fundo exclusivo. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faz o menor sentido. Já está lá com a estrutura prontinha, montada, espera. Você não sabe o que vai acontecer, já passou quase um ano e não aconteceu nada. Entendeu? Então, assim, a coisa tem que ser analisada com muita cabeça fria, com muita estratégia, com muito conhecimento, como sempre muito bem colocado pelo Rogério aqui. Não dá para tentar brincar de adivinho, tentar adivinhar o que vai acontecer e, a partir daí, tomar as decisões. A chance de fazer coisa errada é grande. E até porque muitas das medidas que estão sendo propostas, né, desde come-cota para fundo exclusivo, né, multimercado, seriam implementações de impostos que a gente tem fora do fundo exclusivo, né? Não é que a partir do dia para a noite o fundo exclusivo passa a ser pior ou ter uma carga tributária muito... Exatamente. Essa é a questão. Então, vou me desfazer e vou ficar com a mesma tributação que está sendo sugerida. Bom, então, e já que vai tributar, por que eu vou tributar agora? Espera mudar a tributação, eu pago lá na frente. Não vou desmontar agora, então, se for mudar. Então, não precisa, entendeu o que eu estou falando? Por que eu vou antecipar o problema? Calma. Você ainda tem essa vantagem, não abra mão dela. E pense estrategicamente no seu patrimônio. Eu acho que essa é a ideia. Entendeu? Maravilha. Obrigado, Folhando. De novo, é muito difícil entrar muito no detalhe, até porque cada caso é um caso, né? Mas eu acho que você conseguiu, pelo menos, dar uma pincelada para alguém que está estudando a ideia, né? Tendo essa provocação do que a gente tem de benefício, que a gente tem que, pelo menos, ser alertado em quesitos de desvantagens. Super obrigado. E eu também pego esse gancho para falar que, enquanto a gente vai esperando qualquer mudança de tributação, na parte de alocação é sempre uma doideira, né? Principalmente o ano que a gente viveu hoje requer assim um acompanhamento segundo por segundo. E eu acho legal o Rogério falar um pouquinho dos perfis que a gente trabalha hoje, né? Quais são as diferenças que a gente tem dentro de cada perfil ou carteira recomendada padrão para cada fundo, e obviamente isso tem ajustes de acordo com cada mandato, mas o Rogério pode falar um pouquinho disso e até um pouco do racional e essa movimentação que a XPA teve ao longo do ano, e um pouquinho até do que a gente comentou hoje, esperando as próximas etapas, os próximos capítulos até o final do ano. Acaba que também isso é muito abrangente, mas dá uma pincelada para a gente. Até pedir para ver se você conseguir arranjar um gráfico, né, que mostrava a cabeça e a diferença de alocação da XPA. Se você não tiver, eu acho que eu acho fácil aqui. De repente, dá uma procurada aqui. Eu também consegui aqui pegar rápido mas eu acho o seguinte, voltando só um pouco da questão do processo, que é importante manter, a gente tem um processo aqui. Então, quais são os processos, né? Primeiro, a questão da gente aumentar a probabilidade de ganhar no longo prazo significa a gente diversificar, mas diversificar de forma inteligente. Tem muita gente que fala que diversifica, mas diversifica em quantidade. Diversificar em quantidade, às vezes, não significa nada. O que eu falo é o seguinte, a gente tem que diversificar risco, tá? Então, o fato de você botar em 10 gestores diferentes não significa que você está diversificando risco. Às vezes, você está diversificando só em quantidade. Se você tiver uma crise, todos os gestores, os 10 gestores que você diversificou, os 10 vão perder. Então, você não diversificou. Então, você está diversificado só em quantidade. Então, diversificação significa diversificar risco. E para você diversificar risco, você tem que entender o que esses gestores estão fazendo. Então, diversificar é muito importante, porque a diversificação é quase que um santo grau do mercado financeiro. O santo grau é o seguinte, é a única maneira que você tem de diminuir risco sem abrir mão de performance. Então, sim, é a melhor coisa que tem.
eu consigo, quando eu invisto em renda variável, se eu invisto em renda variável só no Brasil, significa o seguinte: se o mundo der certo e o Brasil der certo, renda variável brasileira vai bem. Agora, se o mundo der certo e o Brasil, por alguma carga d'água, estoure o teto dos gastos, tente burlar o teto do gasto, tente criar algum mecanismo para burlar isso, o que vai acontecer? O mundo vai muito bem e o Brasil continua aqui sim, rolando nas próprias pernas e a gente não vai bem. Então significa que quando eu deixo de investir somente no Brasil e invisto em Brasil e Estados Unidos, significa que eu diluo o meu risco. Se tudo for bem, Brasil vai bem, Estados Unidos vai bem. Então, eu ganho nos dois. Agora, se os Estados Unidos vai bem e Brasil vai mal, eu diversifico o meu risco. Eu ganho lá e perco um pouco aqui. Então, eu ganho e eu diversifiquei um pouco o meu risco. Aí eu diversifico entre Brasil e Estados Unidos. Porque aí você fala, pô, a correlação de Brasil e Estados Unidos é muito grande. Porque se os Estados Unidos for mal, puxa o Brasil e o Brasil vai muito mal. Então, vamos fazer o seguinte, a gente diversifica entre Brasil, Estados Unidos e global. Ah, mas global o peso dos Estados Unidos é muito grande. Então, se os Estados Unidos cair, global vai mal também. Mas se você diversificar globalmente com estratégias e empresas que tem um peso menor de Estados Unidos, o que vai acontecer? Ou um peso menor de tecnologia, o que vai acontecer? Como aconteceu em 2001. Então, a gente usa muito a história para se basear um pouco no que vai acontecer. A história não se repete, mas rima, né? Então, essa é a grande história. Em 2001, a gente teve estouro da bolha do Nasdaq. Algumas empresas não sofreram muito. Então, empresas que têm um fluxo de caixa muito mais previsível do que uma empresa de tecnologia, o que aconteceu? Em 2001, o Nasdaq caiu, mas teve empresas como Coca-Cola, Nike, empresas mais sólidas, com marca forte e fluxo de caixa previsível, elas não só não perderam em 2001, como elas subiram. Então, o que a gente faz? Vou investir um pouco em Brasil, investir um pouco em tecnologia nos Estados Unidos, mas um pouco de marcas globais. Rogério, mas e aí? Marcas globais também têm algum peso de correlação. Então, faz o seguinte, vamos diversificar um pouco em Ásia, porque a Ásia está se tornando cada vez mais descorrelacionada do resto do mundo. Estados Unidos, o peso o perfil de crescimento da economia chinesa vem mudando, está deixando de ser uma economia predominantemente exportadora, uma economia que investe muito em infraestrutura para exportar, e está virando cada vez mais uma economia voltada para a demanda doméstica, demanda do consumidor chinês. E a correlação vem mudando. Então, a gente está investindo também no mercado consumidor asiático. Então, cada vez mais, a nossa estratégia de renda variável está cada vez mais diversificada. Significa o seguinte, se China for bem e Brasil for mal, eu ganho também em renda variável. Então, eu não atrapalho. Então, é a questão de freios e contrapesos. E no longo prazo, por mais que no curto prazo eu tenha um ganhando, outro perdendo, no longo prazo eu acho que as minhas empresas brasileiras vão bem e as chinesas também vão bem. Então, o que acontece? Quando eu tenho freios e contrapesos, no curto prazo, subestratégias descorrelacionadas, eu suavizo o meu movimento, mas no longo prazo eu ganho. Então, o que acontece? Eu posso perder no curto prazo, mas no longo prazo eu vou ganhar nas duas estratégias, porque eu acho que a B3 vai muito bem, eu acho que uma empresa de varejo brasileira, uma das melhores, vai acabar vendendo bem também, eu acho que Vale vai bem, por mais que em algum momento aqui o risco Brasil pese na Vale, eu acho que ela vai acabar ganhando muito no longo prazo. Então, por mais que eu tenha um ganhando, outro perdendo, no longo prazo eu vou ganhar. Por mais que, caso do cassino, por mais que eu tenha um ganhador ali, um cliente do cassino ganhando muito, dando uma pancada muito grande, e naquela hora ali eu perca dinheiro, passadas 2, 3, 4 horas, 1, 2, 3 dias, o cassino vai mais compensar, porque muita gente vai perder e o cassino vai ganhar. Então, a ideia aqui é um pouco disso. Aí eu vou, enfim, depois dessa introdução aqui longa, eu vou compartilhar aqui essa tela, mostrando um pouco disso. É até legal, Rogério, assim... Consegue ver até essa tela aqui ou não? Eu compartilhei. É até legal, assim, por mais que tenha alguém, pessoa física, um cliente, ele esteja vendo a mesma coisa que você está vendo hoje, né? Ele tem a conta dele normal na física dele mesmo.
ele tem até menos acesso a essas ferramentas do que via XP Advisory, né? Talvez você possa falar rapidamente, pegando o gancho já com a alocação que vocês têm hoje, que, pô, assim, é muito difícil a gente ter esse nível de sofisticação, de diversificação hoje, puramente com a carteira no Brasil, né? Assim, você acaba tendo que ter o dinheiro lá fora, isso acarreta outros custos, então fica um sistema que é dificilmente se conversa com a carteira Brasil, né? É difícil ter essa comunicação entre carteira lá fora e carteira Brasil, que é algo que a gente é muito focado, que a gente preza muito. Então, E eu acho acho que que até mesmo, e até eu acho que também, Rafael, o processo de internacionalização da nossa carteira, eu falo assim, até cito às vezes o caso do Amir Klink, né, quando ele foi fazer primeiro barco dele lá atrás, quando ele foi cruzar o Atlântico, assim, o que ele olhou de casos que deram certo, casos que deram errado, o que ele precisava fazer para conseguir cruzar o oceano com as ondas gigantescas e as tempestades, né? O processo que a gente está fazendo aqui de internacionalização da nossa carteira é um processo, assim, é muito estudado. Então, quando a gente vai investir num fundo, a gente começou com 30 fundos. A gente entendeu o processo, um processo assim, que tudo que fizeram antes, que deram errado no passado, a gente aprendeu, a gente não precisa cometer os mesmos erros, né? A gente pode aprender com os erros dos outros, fica mais barato. Então, a gente pegar o que deu certo e implementar aqui, tudo que a gente está fazendo são casos que assim, foram muito testados antes e a gente está dando um passo muito consistente, né? Um passo muito forte, muito sólido lá para fora. É um processo que a gente vem fazendo durante muito tempo e a gente vem gradualmente aumentando isso, estudando muito os mercados lá de fora para a gente errar o menos possível. Então, essa parte de aqui um perfil mais ou menos que moderado, hoje a gente tem uns 15% da parte offshore e a gente vai aumentando cada vez mais, né? Daqui a pouco a gente está com 17,5%, a gente está com 20%. A ideia é a gente aumentar aí um moderado, ter quase um quarto da carteira lá fora, aumentando também cada vez mais em sub-estratégias. Como eu falo, a gente tem que diversificar entre estratégias. E, Rafael, pegando um gancho no que você falou do custo, tem uma coisa do seguinte, a gente tem duas maneiras de proteger a carteira, tá? De suavizar os movimentos e preservação de capital. Uma é diversificação. Então, quando a gente diversifica em ativos e estratégias descorrelacionadas, a gente fala uma coisa que eu falo que assim, são hedges naturais, tá? Então, quando eu compro ouro, de alguma maneira, eu não sei o que ouro, dólar, euro, que a gente tem na carteira também, eu falo o seguinte, eu não tenho a menor chance do que vai acontecer com a bolsa amanhã, tá? Se ela vai subir ou se ela vai cair. Mas eu tenho uma grande noção que se a bolsa cair, o dólar vai subir. Ou se a bolsa americana cair, talvez o ouro vá subir. Então, o que acontece? Essas correlações ou descorrelações eu uso a nosso favor. Então, o que acontece? Eu tenho hedges naturais dentro da carteira. Mas, além dos hedges naturais, a segunda maneira de você proteger a tua carteira é com isso aqui. São os hedges de fato. Tá? E isso é uma coisa que a gente usa muito dentro da nossa construção e faz parte do nosso processo, que é o seguinte, assim, às vezes o mercado comete esse erro, tá? De querer entender o que vai acontecer lá na frente, qual o risco que vai acontecer. Eu brinco assim que às vezes o mercado assim, tá com pedra na gente, né? A gente está andando e de repente cai uma pedra. Eu não preciso saber qual o formato da pedra, se a pedra é quadrada, se é triangular. Só o fato de saber que em algum momento alguma pedra vai cair e eu preciso me proteger dessa pedra já é suficiente. Então, o que a gente faz aqui? Não sei se amanhã vai chover, tá? Pode chover ou não, mas a gente sempre vai estar com guarda-chuva. Então, assim, a gente sempre vai estar com guarda-chuva, até porque, assim, se fizesse sol, o guarda-chuva está muito barato e aí a gente compra guarda-chuva. Então, a hora de comprar guarda-chuva é quando está fazendo sol. Então, a gente sempre tem proteção. Se a bolsa estiver subindo, melhor ainda que a proteção está barata. Então, a gente sempre vai ter proteção, porque, assim, eventos inesperados ou eventos não antecipáveis são mais comuns do que a gente imagina. Porque as coisas acontecem e a gente não consegue prever o futuro. Como eu sei que eu não consigo prever o futuro, a gente sempre tem isso aqui, proteções. E isso aqui, quando a gente tem a nossa estrutura grande, as proteções ficam muito baratas para o nosso cliente. Então, a gente consegue diluir o custo dentro da nossa estrutura para o cliente. Mesmo se o cliente for pequeno, tem um mínimo aí de 15 milhões, dentro de um fundo exclusivo, a gente consegue fazer uma estrutura de proteção
para todos os nossos clientes e o custo acaba sendo diluído para esse cliente de 15 milhões, entendeu? Então, assim, essas proteções são caras, são proteções que às vezes são até inviáveis para um cliente pequeno, mas a gente consegue, dentro dessa estrutura, diluir esses custos para todo mundo. Então, a gente sempre faz put, sempre faz proteção, faz hedge, além da nossa diversificação natural. Isso, né, essa questão de poder de barganha com o mercado pelo tamanho que a XP Advisory tem, tanto para derivativo, tanto para o mercado de renda fixa, tanto até para a abertura de uma asset especificamente, está abrindo fundo, ele abre um capacete específico para a XPA, um capacete institucional que não abre para o varejo. Então, acaba que tem vários pontos positivos que é difícil a gente até ver, que a gente quer ver no final do dia qual que é a rentabilidade, né? Cara, não sei se eu ganhei do mercado inteiro nos últimos 30 dias, 60 dias, 90 dias. Nos próximos 10 anos, provavelmente, a gente, se baseando muito nessa simetria de risco-retorno, né, olhando o Sharpe da carteira, provavelmente a gente vai ganhar. Você pode atravessar a rua de olho fechado e pode chegar do outro lado. Mas, pô, você de olho aberto, com certeza você tem mais chance de chegar lá. Eu vou só... Rogério, só te interrompendo, e pode até complementar. Tá. Eu vou liberar o Geraldo aqui para fazer a pergunta dele, tá? Eu acho... Geraldo, vê se você consegue falar aí, eu acho que sim. Bom, eu acho que pode... Pronto? Oi, tudo bem, Geraldo? Me ouve? Tudo bom? Tudo em paz? Tudo certo. Deixa eu te perguntar uma coisa para vocês. No caso das alocações em offshore, né? O perfil, se eu faço um perfil mais agressivo, tá? E defino, vamos dizer, 35% offshore, 35% variável. Se você não recomenda isso com uma carteira, você vai me impedir de fazer esse desenho? Ou seja, eu notei o seguinte: se eu quiser ter um perfil mais agressivo e você achar que esse perfil me traz mais riscos do que proteção, e aí a gente está falando não de permanecer com o valor, mas ganhar demais, e não é o que a gente quer, né? Você me impede, você me desaconselha formar uma carteira mais agressiva? Acho que tem até uma diferença aqui, e o Rogério pode ver até de complementar isso na prática, né? Mas tem até uma diferença de te impedir e te desaconselhar, né? É uma questão importante. O Rogério, em termos de mandato, eu quero ter 20% da minha alocação. A gente consegue uma vez só? Não ouvi, Rafael. Pode repetir? Porque eu acho que... Fugiu um pouquinho. Se o Geraldo, por exemplo, assim, olha, tá bom, eu quero manter 70% no Brasil e 30% eu quero manter em ações lá fora. Ele consegue, pelo mandato ou perfil que ele quer manter para ele consegue manter nessa estrutura? Ah, entendi. Pelo que eu estou entendendo é o seguinte: se o Geraldo, por exemplo, ele tem um risco grande lá fora, se eu posso considerar na minha alocação que ele tem um risco já grande lá fora e aqui dentro eu faço um risco menor, ou vice-versa. Ele tem um dinheiro lá fora que tem pouco risco e aqui ele quer tomar risco. E aí a gente faz um risco muito grande aqui para ele. É isso, Geraldo, a pergunta? Seria isso, seria o seguinte, seria assim. Tá. Eu nitidamente tenho um perfil mais agressivo, tá? Gosto da questão do fundo como um fundo que mais
mantém o valor do que é um grande ganhador, tá? Entendo isso, tá? Estamos falando de segurar o valor, não de enriquecer de novo, como já discutimos. Mas vamos dizer que eu gosto da sensação de mais risco, tá? Sim. Esse fundo chega a ser... E aí eu te falo assim, eu queria ir no limite, no borderline, entre o risco já maior, quase um risco agressivo, mas queria ter a defesa. Você me permite, você deixa eu desenhar, você me ajuda a desenhar uma carteira em que eu assumo o fato de que talvez perca mais até em determinados momentos da economia, ou você já me desaconselha e diz, olha, na nossa confecção de carteiras, a tua carteira não é aconselhável, a gente não assina embaixo a montagem da tua carteira. Já no nosso, que nossa equipe não monta, como você quer. Que nem você falou do Cordoblé, né? Olha, você está mexendo no prato de uma forma que descaracterizou a nossa forma de pensar. Eu posso, em algum momento, ser desaconselhado a fazer uma carteira mais agressiva em nome da defesa, em nome do Ed? O Geraldo, sim, se você tem excesso de patrimônio, se você não vai precisar desse patrimônio, mesmo separando a sua liquidez, você separa a tua liquidez, assim, ó, Rogério, assim, eu, minha família, todos os meus custos aqui, eu gasto X mil por ano. Se você pegar esse dinheiro, sei lá, multiplica por 5, por 8, tá? Então seriam 8 anos. Pelos próximos 8 anos, eu não vou precisar de dinheiro. Se acontecer uma terceira guerra mundial, eu não vou precisar de dinheiro. Está separado, tá? Esse excesso de patrimônio, você pode tomar risco. Eu acho que você pode tomar risco, sim, com esse excesso, tá? Então, eu posso fazer um fundo, eu posso entrar nesse fundo com todas essas vantagens tributárias, com toda a proteção de uma equipe extremamente gestora, e pelo que eu estou acompanhando de vocês aí, já estou confiando cegamente, tá? O que não se deve fazer, mas já estou confiando muito no que eu estou ouvindo. É muito bom o que eu estou ouvindo. Mas, assim, então já estou muito tranquilo com relação a isso, tá? Quando eu vejo bons pilotos, eu me sinto à vontade para falar, puxa, põe mais 20 mil, põe mais 30 quilômetros aí, entendeu? Faz essa curva um pouquinho mais fechada, tal, entendeu? Então, assim, é engraçado. Já sinto que se o fundo, se os pilotos são muito bons, eu me sinto tranquilo para fazer uma curva mais forte. Então, eu acho que me puxa, acaba esse lado meu do investidor fica coçando a morticária, vontade de fazer, puxa, vamos jogar mais um pouquinho. Então, eu queria saber, eu posso fazer uma carteira agressiva e ter a simpatia de vocês? Ou vocês vão me dizer, olha, Geraldo, vamos, mas olha, a gente já não te garante aqui, cara, ausência de perdas, tá? Vai ter um pouco essa clareza, né? Eu acho que tudo isso é muito bem conversado, e eu acho que cada demanda específica que cada um tem, a gente possa evoluir isso individualmente e realmente, assim, não adianta a gente dar uma resposta abrangente para isso, né? Vamos analisar cada caso no detalhe mesmo e que a gente consiga, né, ir para o seu perfil, não é categorizar como moderado, conservador e agressivo, né? Cada cliente tem o seu próprio perfil mesmo, né? Então, com certeza, pode ser conversado. Desculpa, Rafael, te interrompendo, mas assim, só pegando um gancho, Geraldo, eu acho que é isso, de repente a gente pode fazer uma conversa mais individual com você e conversar mais, entender? Eu gosto de falar assim, às vezes a gente batendo um papo, é até um pouco do que o médico faz com o paciente, né? Que aquele primeiro contato faz uma anamnese, né? Entender a história, entender o risco, entender os casos que você perdeu dinheiro, que você ganhou, explicar um pouco, até isso aqui, né? Falar assim, ó, isso aqui é uma carteira que eu estou botando aqui na tela, é uma carteira que entre conservadora a moderada, é uma carteira ali nem muito agressiva, moderada para baixo, tá? Assim,
ela na crise, em março, ela chegou a perder quase 3%. Pô, 3% eu aturo ou não aturo? Pô, 3% eu acho que eu consigo perder, entendeu? Mas em compensação depois ela mais que voltou, tá vendo? Essa queda aqui, esse drawdown que a gente chama, te assustaria? Isso aqui pode ser 4%? 4% com seu patrimônio você é demais para você ou não? Entendeu? Essa carteira no ano está rendendo 4%. Então, é uma carteira mais ou menos de perfil entre conservador e moderado. Assim, a carteira mais moderada chegou a cair 6%. A mais agressiva chegou a cair quase 10%. Entendeu? Assim, então, nesses drawdowns, nessas perdas, que a gente começa a testar e ver qual é a sensibilidade, a sua tolerância a risco. Porque o que eu te digo é o seguinte, Geraldo, a gente vai ter perda dessa de novo, tá? Então, assim, é o que eu te garanto. Então, a gente vai ter perda já. Só que no longo prazo, é esse gráfico aqui. A gente sobe, desce, só que a gente vai subindo. Então, é essa probabilidade a nosso favor, que é a história do cassino, que a gente vai ganhando. Só que às vezes a gente perde, mas depois a gente ganha, a gente ganha. Então, são essas flutuações que, cara, você tem que estar consciente, é aquela awareness, né, a coisa da conscientização, na consciência de que você pode perder. Porque, aí eu sendo muito honesto, você vai perder alguma hora. Mas aí eu também te garanto depois, a gente vai recuperar. E foi o que você falou, né? É muito melhor a gente aprender com o erro dos outros em outros momentos de super volatilidade para a gente testar o nosso perfil olhando para trás e não para frente, né? Bom, gente, obrigado, Geraldo, pela sua pergunta. Acho que é super válida e a gente pode marcar uma conversa diretamente com você depois. Eu não vou estender muito mais aqui, porque eu comecei devendo 2 vinhos para o Folino e 1 para o Rogério. Eu já estou em 4 para o Rogério e 8 para o Folino. Então, tá saindo caro aqui para mim, galera. Mas, de novo, agradecer a todo mundo que participou. Obrigado, Folino. Obrigado, Rogério. E, de novo, aqui é mais para a gente causar um interesse, provocar essas ideias e estruturas para ver se faz sentido e depois a gente entra super em detalhe, tá? Aqui realmente é causar o interesse e mostrar esse suporte que a gente pode dar hoje na parte de planejamento patrimonial como um todo, em estrutura, em tributação e na parte de alocação mesmo, assim, o que a gente pode trazer para a mesa em termos de sofisticação de alocação no longuíssimo prazo. Então, gente, super obrigado. Rogério, de novo, Folino, conto sempre com vocês e obrigado também a todo mundo que Eu que agradeço pelo convite aí e conta com a gente e boa noite a todos. Isso aí, Rafael. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa, a gente está por aqui para falar individualmente com vocês, tá bom? Um abraço a todos aí, boa noite. Tchau, tchau, tchau.